Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025, são 7 horas da manhã, quero que você saia da cama alegre e animado. Nós tivemos uma noite super agitada ontem na Câmara Federal e um plot twist fantástico lá. Acabou salvando o mandato e a elegibilidade do deputado Glauber Braga, que será suspenso por 6 meses, mas depois volta já no ano que vem e vai tranquilo para a próxima eleição para ser o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Ontem, quando a condenação todos davam como certa, de repente cria-se um novo clima na Câmara a partir da entrada de vários fatores na discussão do futuro de Glauber Braga. O primeiro deles, um discurso absolutamente franco e bem colocado da tribuna da Câmara, feito pelo deputado na sua autodefesa. Fator número 2, a interferência de deputados da direita que, embora não gostassem da postura nem da conduta do Glauber Braga, achavam que a cassação era demais. E terceiro, uma forcinha do governo que entrou no jogo também na última hora, depois de um período de neutralidade que preocupava os próprios amigos da bancada aliada. Tudo isso fez com que Glauber Braga, de repente, uma questão de minutos, passasse da condição de condenado virtual para de deputado suspenso, mais ainda na posse do seu mandato eleitoral. E a Câmara decidiu ontem também criar a figura do parlamentar zumbi, Carla Zambelli. Carla Zambelli agora é uma morta-viva parlamentar, porque ela já se encontra privada dos seus direitos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal, que a condenou 2 vezes, né? Mas a Câmara decidiu manter o mandato dela e vai ficar agora essa incômoda companhia da morta-viva Carla Zambelli, né? Fazendo aí par para os companheiros do Centrão e da direita que ontem decidiram não cassar o mandato dela. Então está feita a instituição da primeira deputada zumbi. E, ao mesmo tempo, o bananinha, Eduardo Bolsonaro, foi notificado pelo deputado Hugo Mota de que vai perder o seu mandato por falta e ficou pé da vida lá nos Estados Unidos, fez um vídeo esculhambando com o presidente da Câmara. E o Senado ontem votou bem, votou um projeto de interesse do país e manteve por unanimidade o texto do relator ao projeto de lei antifacção, que é um texto muito parecido com o do governo federal. Foi por unanimidade, né? Agora o assunto volta para a Câmara Federal. E o Copom, o Comitê de Política Monetária, ontem decidiu continuar engordando os banqueiros brasileiros com o presente generoso dessa taxa escorchante de juros de 15% ao ano, que não se explica pela dinâmica da nossa economia, não se explica por nada. Inclusive contraria a tendência mundial, porque lá nos Estados Unidos o Copom dele já baixou a taxa de juros, né? Está esperando o quê? O Banco Central brasileiro. O Banco Central é muito indulgente para com banqueiros, né? Porque vocês imaginam só o cara fazendo carry trade lá com dinheiro, por exemplo, captado no Japão e outros países que têm taxa de juros até negativa, isso aplicado aqui no Brasil rende líquidos aí mais de 10% ao ano. Isso é juros de agiotagem e a economia brasileira não aguenta mais isso, mas ela segue virtuosa, apesar das tentativas do Banco Central de provocar uma paralisia no crescimento da nossa economia. São os destaques do dia de hoje, que você vai ver a partir de agora comigo, só que antes, como eu faço todo dia, vou bater um papinho com meu amigo Alex Amorim, que está ali ansioso para falar da partida ontem em que o Corinthians derrotou o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Bom dia, Alex. Isso mesmo, bom dia, Panuso, bom dia a todos. Como você está, meu lindo? Tudo ótimo? Eu não gostei desse meu lindo aí. Estou me sentindo até bonitão, viu, Alex? Não, você é para mim isso aí, não? Isso. Isso, e para todos os corintianos que estão felizes com essa vitória ontem enorme do Corinthians contra o Cruzeiro fora de casa. Segundo o Anderson, que acompanhou a partida, eu não vou mentir, eu queria assistir a partida, eu queria dar aquela secada, porém ontem, onde eu moro, estava sem energia, até mesmo na academia, então ontem foi um dia que eu não conseguia secar ali, eu acho que por isso que deu certo, e o Corinthians ganhou de 1-0 ali, gol do Memphis Depay, com 21 minutos do primeiro tempo. Segundo o Anderson, o Corinthians jogou muito bem, dominou, deu um nó tático, segundo o meu amigo, e o Corinthians vem jogar em casa no domingo, 6 horas da tarde, com uma vantagem maiúscula, porque o Cruzeiro tem um grande elenco e vai vir com tudo, mas eu creio que o Corinthians já está na final, Panuso. Opa, eu acho bom, porque quando eu era garoto eu era corintiano lá em Minas Gerais, eu era cruzeirense lá em Minas Gerais, né? Sim. Então tá bom, então vai ter alguma graça. Pelo menos esse é um campeonato que tem uma final, né, pra gente ver.
Porque o Brasileirão não tem final. E quem é que você acha que vai dar? Corinthians ou Cruzeiro na final? Eu acho que pela vitória e também como o Corinthians eliminou o Palmeiras da mesma forma, eu creio que o Corinthians vai jogar fechadinho aqui na Neoquímica Arena e vai conseguir essa classificação. E o adversário Panunzio começará hoje o primeiro confronto entre Vasco e Fluminense ali no estádio do São Januário, hoje 8 horas da noite. Então a gente vai acompanhar e trazer esse resultado amanhã. Porém, eu creio que essa final tá mais balanceada para Corinthians e Fluminense ali decidir esse título da Copa do Brasil, Panunzio. Muito bom, tá ótimo. Temos mais informações sobre futebol? Sim, Panunzio, ontem não vamos deixar passar a grande vitória também do Flamengo no Intercontinental de Clubes. Ontem, 2 horas da tarde, jogou e ganhou com 2 gols do Arrascaeta. O Flamengo começou ganhando o jogo, porém o Cruz Azul no finalzinho do primeiro tempo chegou ao empate, mas o Flamengo fez o favoritismo e ganhou ali de 2-1. Foi campeão, que agora o Intercontinental meio que tem os derbys, é o derby da América, ontem foi contra um time lá do México, foi campeão e agora vai pegar o Pirâmides, que é um time lá do Egito, e se ganhar vai chegar na final contra o PSG, Panunzio. Então, parabéns também aos flamenguistas por esse título e por essa classificação também às semifinais. Vamos nessa, Panunzio. Muito bom, um abração, Alex. Alex ficou sem energia elétrica ontem, gente, o Alex e mais 2 milhões de paulistanos, 2 milhões e 200 mil paulistanos, né? Temos aqui até na capa aqui do G1 hoje uma matéria bastante, na capa tudo quanto é jornal tá aí, a manchete lá no G1 é: vendaval histórico atinge São Paulo sem chuva, se prolonga por mais de 12 horas, rajadas que chegaram a quase 100 km por hora, né? E foi um caos ontem na cidade, nada funcionava, o trânsito ficou um horror, os sinais paralisados, né? E pior é que estava um dia lindo, a gente olhava para o céu, estava azul, e aquela ventania que não acabava. Durou mais de 12 horas a ventania e hoje, atenção, paulistanos, continua, tá? Continua, então a cidade vai continuar sofrendo. Segundo a Enel, essa espetacular operadora aqui, que é especialista em prover a escuridão, 1,5 milhão de lares nesta cidade aqui, nessa cidade acossada pelo mau tempo, ainda permanecem sem energia elétrica. Diz que está com 1.200 equipes aí na rua trabalhando, só que tem, né, 1,5 milhão de casas sem luz nesse momento, com a comida apodrecendo lá na geladeira, tá? Se prepare. Vamos logo aqui para o mapa da previsão para a gente ver. Até que tá bonitinho, tá? Dada, né, a inclemência do tempo aqui, da ventania aqui em São Paulo. E hoje eu digo para você que não mora aqui que o dia também tá lindo, tá? O céu tá azul, tá uma maravilha. E vai ter calorão, mas o calorão alimenta esse ciclone que tá aí devastando a fiação. E aqui fica, né, mais uma vez a constatação de que uma cidade como essa, em face de problemas climáticos tão intensos, está perdendo tempo quando não discute enterrar os cabos da iluminação. Muito mais tendo a oportunidade agora, diante do processo de renovação da concessão da Enel, de começar a pensar em obrigar essas distribuidoras que ganham bilhões a enterrar os cabos para acabar com a vulnerabilidade, porque não é possível uma vida tão atribulada assim toda vez que bate um pé de vento por aqui em São Paulo, tá bom? Bom, é isso aí. Vamos então para o mapa das temperaturas. Olha, nós temos aqui hoje previsão de chuvarada nessa faixa aqui, que é convencional no verão, de leste a oeste do Brasil na diagonal, né, lá da Cabeça do Cachorro até o estado do Rio de Janeiro, vai chover e vai ventar forte aqui no sul do país por causa desse ciclone extratropical. O alerta que está aqui sobre a costa brasileira, vamos ver o que ele fala? Vamos aqui, ó. Alerta é o seguinte, é um alerta vermelho, portanto o grau de perigo é considerado grande, né? Tá aqui, olha, grande perigo aqui em cima, né? E ele está dizendo, intensificação de ventos nas regiões litorâneas, movimento de dunas de areia sobre construções na orla, né? Fala para o pessoal aqui do litoral do Rio Grande do Sul inteiro ficar atento a esses fenômenos aqui, tá bom? E eu vou agora voltar aqui para o mapa da previsão, porque a gente tem as temperaturas nas cidades hoje, né? Cadê o mapa da previsão? Estou perdidão aqui. Vamos lá, olha, hoje, vocês vão me desculpar, mas isso aqui é o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Estão com problema lá no mapa deles e as capitais e o mapa não aparecem, mas eu vou aqui mesmo, vamos lá. Olha, Porto Alegre hoje vai ter poucas nuvens com 19 graus, Florianópolis 28 graus de máxima, sol também, Curitiba 25 graus Celsius, também dia claro por lá, a mesma coisa em São Paulo, onde a temperatura hoje vai ser um dia de calor aqui, hein?
30 graus é a previsão. No Rio de Janeiro, a previsão é de tempo nublado, 33 graus de máxima, calorão do verão já se fazendo sentir. Em Vitória, 32 graus com pancadas de chuva. Aí nós temos Belo Horizonte para fechar o sudeste com máxima de 28, também previsão de trovoadas ao longo da tarde por lá. Vamos agora para a região centro-oeste. Você não está vendo o mapa, mas tudo bem, acredite em mim, tá? É o mapa do INMET. Campo Grande vai ter nuvens, 32 graus. Em Cuiabá, 32 graus de temperatura também. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Goiânia terá 28 graus, também chove por lá. E em Brasília, também para alívio lá dos candangos, meus amigos, Brasília terá 24 graus, também com a possibilidade de chuva, né? E agora a região norte do país. Deixa eu afastar aqui um pouco o não mapa do INMET aqui, para a gente poder ver as temperaturas aqui nas capitais que ficam mais a oeste. Rio Branco terá 31 graus, pancadas de chuva. Porto Velho terá 32 graus, também chove por lá. Manaus, 34, Boa Vista, 34 graus, não chove em Boa Vista. Em Macapá pode chover com 32 graus e em Belém do Pará, 33 graus, trovoadas isoladas. Em São Luís do Maranhão, 32 graus de máxima, nuvens apenas. Em Teresina, Forninho do Brasil, 38 graus. Vamos ver Palmas aqui logo, para a gente não esquecer. Palmas terá 30 graus de temperatura, também chove por lá. E aí as capitais do litoral do Nordeste mais a leste, todas elas com tempo bom e algumas nuvens no céu, tá? Fortaleza terá 31 graus, João Pessoa 32, aqui ó, falei de novo João Pessoa, tá? Em Recife 32 também, Maceió também 32, Aracaju 31 e Salvador 32 graus. Eu falei de Vitória? Falei, né? Lá pra frente. Então tá aí, essa é a previsão pro dia de hoje. O pessoal aqui em São Paulo que se acautele, o pessoal lá no litoral do Rio Grande do Sul que se acautele também, tá? Gente, daqui a pouquinho nós vamos ter o Kleber Lourenço explicando para nós sobre os meandros das articulações que tinham por objetivo compor o clima para a votação daquele indecoroso projeto de dosimetria defendido pelos golpistas de 2016, Temer, Aécio e Paulinho da Força, tá? E também a Amanda Miranda vai contar para nós como é que andam as injunções lá em Santa Catarina, onde o Carluxo está com uma situação complicada eleitoral lá, viu? Vai enfrentar uma máquina de votos, que é o tradicionalíssimo político conservador Espiridião Amin, e deve enfrentar a mulherada do PL, que aliás está debandando o partido por causa da chegada do Carluxo por lá. Mas eu vou agora mostrar para vocês aqui a capa do ICL. Olha só a nossa manchete principal hoje, o Chico, o nosso editor, sempre preciso com as palavras aqui, poucas palavras e muito significado. Glauber fica, deputado é suspenso, mas mantém o mandato. E foi um placar estonteante, 318 votos que aprovaram a aplicação de uma pena de suspensão do mandato, mas impediram a cassação desse mandato, que implicaria um período de inelegibilidade de 8 anos, para talvez aquele parlamentar mais aguerrido e atuante do Brasil, tá? E a gente vai contar daqui a pouco toda a história do plot twist fantástico que aconteceu durante a sessão. Temos outros assuntos aqui. Lá no Rio de Janeiro, os fichas sujas da Assembleia Legislativa partiram para cima dos deputados de esquerda que votaram contra a saída da cadeia do presidente da Alerj, o Bacelar, aquele que deu a pista para que o TH Joias, que era o fornecedor de armas para o Comando Vermelho, fugisse da Polícia Federal, tá? Então, lá no Rio, é isso. É a banda podre da política que está partindo para cima da banda limpa, tá bom? E, enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa conta aqui para nós esta segunda manchete pequenininha aqui, que vou até aumentar aqui para você ver comigo também. O Rodrigo Bacelar tirou uma licença de 10 dias do mandato por assunto particular, né? Esperava-se uma renúncia, que não houve, tá? Vã esperança, porque uma pessoa com esse perfil não vai se dar ao luxo, né, de uma atitude de honra e dignidade e renunciar ao mandato que foi pego com a boca na botija numa situação horrorosa dessa, né? Outra manchete, pautados por Mota, cassações e anistia, pegaram líderes da Câmara de surpresa, né? O coronel de Patos, na Paraíba, aí, o minúsculo Hugo Mota, presidente da Câmara, de repente faz articulações dentro do seu gabinete sem dar conhecimento a ninguém, né? Isso tem tumultuado a pauta parlamentar, como a gente viu
nos últimos dias, né? No nosso site nós temos também um texto do Lula Costa Pinto, que vai estar com a gente amanhã, contando como é que foi o acordão que redundou no tal do projeto da dosimetria, aquele projeto de anistia disfarçado do Paulinho da Força, que vai reduzir para 1/10 a pena de delinquentes como Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, o crápula que tentou golpear o Brasil, tá? E as relações na Câmara entre Hugo Mota e os jornalistas estão péssimas, não poderia deixar de ser, depois que o imperador de Patos resolveu retirar os jornalistas de plenário, né, 2 vezes num dia só, ontem, aliás, de anteontem para ontem, e ontem repetiu a cena, tá? Repetiu a cena mais uma vez. Então as relações entre imprensa e presidente da Câmara estão num momento muito complicado, tá? Aqui nas manchetes secundárias, informação de que a Justiça suspendeu benefícios durante a prisão de Jair Bolsonaro e mais uma denúncia exclusiva aqui do ICL Notícias, gravíssima. Mais uma desse ministro chamado Toffoli, tá? O que fez o Toffoli agora? Viajou para Ourinhos, no interior de São Paulo, em um jato que estava a serviço do PCC, tá? Um ministro do Supremo, um dos ministros mais insidiosos do Supremo, talvez o mais insidioso, dentro do avião, né, pilotado pelo piloto do PCC, que, mais uma vez, mostrou quão complicada e grande é a imbricação entre instâncias de poder e o crime organizado do Brasil. E aqui, por último, nós temos aqui a informação sobre a decisão do Copom de continuar aquinhoando os rentistas e os especuladores brasileiros com essa abençoada taxa de 15% de juros ao ano, quando a inflação no Brasil caminha celeremente para o centro da meta. São os assuntos sobre os quais nós vamos falar hoje, e eu vou começar logo pela nossa segunda manchete, porque daqui a pouquinho eu vou contar para vocês a história inteira do plot twist de ontem lá na Câmara Federal, que acabou transformando um deputado virtualmente cassado em alguém livre para continuar a sua carreira política, até porque faria muita falta. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Olha, a manchete no nosso site é: pitbulls do Bacelar retaliam a esquerda por votos contra a libertação do deputado. Tá? Os deputados bolsonaristas impediram votação de projetos de esquerda em resposta a votos contra a soltura de Bacelar. Vamos ver o que nos diz a matéria? A matéria é do Igor Melo, né, da equipe da Juliana aqui no nosso portal, que está nos revelando o seguinte: 2 dias depois que a Assembleia Legislativa do Rio decidiu soltar o Rodrigo Bacelar, o presidente da casa, né, os parlamentares de extrema-direita ligados a ele iniciaram uma retaliação contra quem votou para manter o Bacelar na cadeia, tá? Retaliação encaminhada pelos pitbulls do Bacelar. Quem que são os pitbulls do Bacelar? Grupo encabeçado pelos deputados bolsonaristas Alexandre Knoploch, Rodrigo Amorim, que é líder do governo Castro, e ficou conhecido porque quebrou, né? Foi um dos trogloditas que quebraram aquela placa com o nome, aquela placa de rua com o nome da Marielle Franco. Obstruíram a votação de projetos de parlamentares que votaram contra a libertação de Bacelar. A estratégia passou por pedidos de vista ou apresentação de emendas que descaracterizariam os textos, né? E a razão disso tudo: um projeto da deputada Élica Takimoto que transformava a capacitação em Libras. Libras é aquela linguagem para os deficientes visuais, né? Como critério de desempate para contratação em concurso público. Esse projeto voltou para a Comissão de Constituição e Justiça. Veja só o que os caras fazem em retaliação, né? Estão sacaneando os cegos desse país aqui. O deputado alegou que tinha um projeto de teor similar em tramitação, contudo, a Élica verificou que o texto do bolsonarista já tinha sido arquivado, que encerra a tramitação dele na Alerj. O deputado solicitou que o texto dela voltasse então à ordem do dia, mas teve o pedido negado pelo presidente interino da Alerj, Guilherme Delaroli, do PL do Rio de Janeiro, depois da intervenção de Amorim. Outro caso ocorreu na discussão de um projeto de Yuri Moura. O Yuri é deputado do PSOL do Rio, que promove, veja só, inclusão de homens nas dinâmicas do pré-natal. Isso aqui é uma coisa mais acertada do que essa, né? Um projeto absolutamente positivo, mas a motivação do projeto de lei, a justificativa, não é levada em consideração. O importante é sacanear o autor, né? E por isso esse projeto voltou
para a gaveta, tá? E, enfim, foram vários projetos nesse trabalho de retaliação. Evidentemente, os deputados que são a favor do crime organizado no Rio não estão nem aí para as necessidades da população, né? E aprontando isso aí que você está vendo. Bom, deixa eu perguntar aqui para o meu querido Alex aqui se o Kleber já está ok. Se estiver ok, maravilha. Como é que é, Alex? Está se ajeitando o Kleber aí? O Kleber está retocando a maquiagem. Vamos ver, cadê ele aqui? Oi, Kleber, bom dia. Tá bonito. Bom dia, Panunzio. Tudo bem? Bom dia, comunidade de CL. Tudo bom. Kleber, olha, vários assuntos para tratar. Primeiro, você deve ter visto a votação ontem, que coisa impressionante, né? A mudança de situação do Glauber positiva, porque vamos ter, está salvo da lista, né? Da inelegibilidade de 8 anos. Mas vamos falar primeiro sobre o projeto tal da dosimetria lá. O projeto do Temer, do Aécio e do Paulinho da Força. Como é que foi construído o acordo para votação desse projeto, que de repente, do nada, apareceu ali com essa força toda, hein? E junto com ele apareceram gravações insidiosas também de deputados chantageando o governo, deputados do PDT, né, Kleber? Exato. Panunzio, a votação do PL, chamado cinicamente de dosimetria, né? Sejamos francos, é uma anistia disfarçada, ainda envolve muitas questões, principalmente por conta dessa maneira súbita em que foi pautado o tema. Durante a reunião de líderes que teve na terça-feira, para discutir principalmente a pauta principal da reunião de líderes naquela terça-feira, conforme já havia sido anunciado pelo Hugo Mota na semana anterior, Panunzio, era a PEC da segurança pública. Só que, em dado momento, o Hugo Mota pediu para que os assessores dos parlamentares presentes na reunião se retirassem da sala. E quando ficou apenas os parlamentares, foi quando ele anunciou que colocaria ali o PL da anistia para votação naquela terça-feira. No caso, o texto acabou sendo votado na madrugada da quarta-feira, mas isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Paulinho. Na segunda-feira, eu já tinha dado uma matéria no site falando sobre isso, que nem ele esperava, inclusive na segunda-feira, Panunzio, o próprio Paulinho, eu estava conversando com ele, e ele reclamava, inclusive, que não conseguia colocar o texto à votação por culpa do PL, do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele disse que o texto só iria a voto se o PL deixasse de querer apresentar toda hora um destaque para a anistia ampla. E várias vezes ele foi muito enfático na minha conversa com ele. Se tiver essa apresentação, ele não, desse destaque por parte do PL, ele não colocaria o texto para voto. E aí, na segunda-feira também, ele já havia comentado comigo que esse era o único problema. E quando eu perguntei sobre o relatório do texto, que seria apresentado, ele havia informado, olha, eu só vou apresentar o texto quando for a voto. Se não for a voto, não tem texto a ser apresentado. Então, na segunda-feira, um dia antes da apresentação do anúncio do Hugo Mota, Paulinho da Força, inclusive, falava ali de forma clara, não só comigo, mas falou com outros interlocutores, que não colocaria o texto a voto por conta dessa questão com o PL e culpava o PL pelo texto não avançar. Na terça-feira de manhã, em coletiva com a imprensa, o próprio Flávio Bolsonaro depois culpou o Paulinho da Força pelo texto estar travado, falando que o texto não avançava e os entraves na votação se davam por culpa do Paulinho da Força. Depois eu até conversei com o Paulinho na terça-feira de manhã mesmo, sobre essas alegações do Flávio, e ele rebateu, inclusive, falando, olha, a gente chama o Flávio para conversar e ele não vem conversar e fica falando bobagem. Até dei em matéria isso também. Então, na terça-feira de manhã ainda, me parece que o Paulinho da Força não tinha ideia do que ia acontecer na terça cedo e, aparentemente, nem muito o Flávio, já que ele tornou a fazer reclamações contra o próprio Paulinho da Força, Panunzio. E aí, tem um ponto interessante, Panunzio, que durante a votação, o Sócrates disse que Bolsonaro deu a ordem para que fosse votado o PL da anistia. E aí que as coisas ficam cada vez mais estranhas. Se a ordem foi dada, ela foi dada na terça-feira de manhã, então na primeira visita do Flávio Bolsonaro, ao que me parece um tanto quanto difícil, já que de manhã o próprio Paulinho da Força, assim como outros, falavam que não havia sido
organizado nada em relação à anistia. Teria sido, então, talvez, na própria sexta-feira, dia 7, quando que foi na mesma reunião, no mesmo encontro que Flávio teve com Bolsonaro e depois ele saiu anunciando a candidatura, porque se foi isso, na segunda-feira, quando o Hugo Mota se encontrou com Gleisi Hoffmann e membros do governo para acertar a pauta da semana na Câmara, ele já sabia sobre essa questão da anistia e nada falou, ficou quieto. Ou pior, Sóstenes está mentindo e Bolsonaro não disse nada. Então, ainda assim, existem muitos problemas em relação a essa questão da anistia, como se dessa negociação. E a gente tem essa história das acusações de ser uma retaliação em relação às emendas, algo que eu conversei com alguns interlocutores do governo, principalmente na articulação política, que eles falaram ao Kleber, se não fosse emenda, eles arranjaram uma outra desculpa para pautar esse texto. Então, ainda assim, são mais uma daquelas coisas que acontecem na Câmara dos Deputados, na verdade, no Congresso Nacional como um todo, que não tem explicação, como, por exemplo, a insistência de Davi Alcolumbre em Rodrigo Pacheco para o STF. Até agora, também não foi explicado o interesse do presidente do Senado nesse ponto, assim como não foi explicado devidamente o interesse do presidente da Câmara em pautar a anistia de forma tão súbita. Ele alega, eu conversei também com o Hugo Mota, com a assessoria isso dele. Tudo muito estranho no país, viu? Exatamente. Não identificar, por exemplo, o interesse imediato do Alcolumbre, que é um parlamentar absolutamente fisiológico, né? Não conseguimos entender. Mas, repito aqui, né, Kleber, nós tivemos aí a gravação, né, de uma gravação que foi feita, assim, à socapa e à sorrelfa, mostrando deputados do PDT chantageando o governo, né? Sim. Então, por causa de emendas parlamentares, o fluxo de liberação lento e o apetite deles é um negócio absurdo, né? A ponto de aliados armarem uma cama de gato como essa, né? Pode ser. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho de Carla Zambelli. Quero mostrar aqui, porque é o seguinte, ontem, gente, a Câmara inventou o deputado morto-vivo, o deputado zumbi, que é a Carla Zambelli. Por quê? A Carla Zambelli não tem mais vida pública possível para ela. Ela está condenada, o Supremo cassou os direitos políticos, ela não pode assinar um documento, ela não pode nada. Mas a Câmara Federal resolveu manter o mandato desta parlamentar que está presa e foragida na Itália, né? Que vergonha. Antigamente, os homens honrados teriam vergonha de ter um tipo desse a seu lado, mas o Congresso Nacional não conseguiu os 257 votos, faltaram 30 votos ontem para que a Carla Zambelli fosse desligada definitivamente do seu mandato, passasse a ser só uma ex-deputada criminosa. Mas não, ela é uma criminosa no exercício do mandato. Mais um. E incrível, né, Kleber, que isso não incomoda muito o pessoal. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque ontem o advogado dela fez uma peroração, fez uma defesa dela, que foi uma das peças mais chatas que eu já vi na minha vida. Que defesa chula, né? Falando que, enfim, basicamente que se ela fosse cansada ia se abrir um precedente perigoso para todos os parlamentares, jogou com uma fantasia ali que não tem nenhum apego à realidade, mas acabou lá o plenário não reunindo os 257 votos necessários. E eu achei curioso, vou pedir aí, Alex, o VT que eu pedi está no ponto aí, o número 10 e o 11? Então, beleza, maravilha. Quero mostrar para vocês aqui a justificativa do Sóstenes, que é o líder do partido dela, e o Kleber deve ter visto isso ontem, para pedir que a Carla Zambelli não fosse cassada. Vamos lá, bota para nós aí, Alex. Deputada Carla Zambelli não roubou. Deputada Carla Zambelli não assaltou os cofres públicos. Não repousa sobre ela a acusação de nada, inclusive que não chutou as nádegas de ninguém. Esse não chutou as nádegas de ninguém é uma referência à situação do Globo. Ela não chutou as nádegas de ninguém, mas olha só o que ela fez. Só para refrescar nossa memória. Roda aí para nós, Alex. A deputada Carla Zambelli, num momento inspirado, né? Uma pessoa não violenta, tranquila, equilibrada, uma pessoa que usa os meios certos para se defender. Antes ela tivesse chutado as nádegas, né, Panuzzi? Antes tivesse chutado. Mas o sócio, não, a Carla Zambelli não chutou o traseiro de ninguém. Não perseguir um negro, um jornalista negro na rua com uma arma, tudo bem, né? Não é, isso faz da Carla Zambelli uma pessoa absolutamente sociável. Ela, né? ela só apontou uma pistola semiautomática para um pedestre na rua. No dia da eleição, quando não pode de jeito nenhum andar armado. Mas vamos lá, todo mundo se lembra disso. Conta para nós, por que ontem a Câmara resolveu criar essa figura da deputada zumbi, Kleber?
Olha, para começar, já fica claro que a Câmara dos Deputados agora tem uma deputada presidiária, né? Já temos o país ali, o Brasil, o país das coisas exóticas, cria mais uma figura exótica. Além disso, a decisão acabou tomando alguns deputados de surpresa, porque havia, sim, um acordo feito ali nos bastidores, também envolvendo o presidente da Câmara, para que a deputada fosse cassada. Por que havia esse acordo? Porque o relatório do deputado Diego Garcia, inclusive o deputado Diego Garcia se prestou a um serviço deplorável. No relatório dele contra a cassação, ele basicamente, mesmo com investigação da Polícia Federal sobre a invasão do sistema do CNJ, basicamente ele acreditou que a investigação toda e completa da Polícia Federal não valia de nada e que as suas impressões e percepções sobre o caso eram superiores à investigação da Polícia Federal. E no seu relatório ele era contra a cassação. Esse relatório foi derrotado na CCJ da Câmara dos Deputados e já automaticamente foi eleito um novo relator para esse caso, o deputado Cláudio Cajado, que assim que assumiu a relatoria já apresentou de pronto um texto, já tinha um texto pronto, recomendando a cassação da deputada, e esse relatório foi aprovado por 32 votos a 2 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, ali, tendo envolvimento de Hugo Malta, tendo envolvimento de outras figuras da Câmara dos Deputados, havia uma certeza de que essa cassação ia acontecer. Alguns parlamentares com que eu conversei culpam, inclusive, o horário da votação, já a madrugada dentro, já era o segundo dia de votação na madrugada, e que isso teve um quórum baixo ali, um pouco próximo dos 400 deputados, um pouco menos que isso, se eu não me engano, e que isso teria prejudicado a votação. E aí permitiu agora que o Brasil tenha não só uma deputada presidiária que está presa em outro país, na Itália, e que inclusive está aguardando extradição para o país. Isso é tão absurdo quanto o período que a gente teve ali, a Câmara se resistindo a fazer a cassação, por exemplo, de Chiquinho Brazão, que é o mandante, segundo a Justiça, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Pois é, Kleber, maravilha. Obrigado, viu, pelo relato aqui mais uma vez. É isso aí, gente, o país das idiosincrasias, né? Valeu, Kleber. Até amanhã. Espero você aqui de novo. Panunzio. O pessoal está adorando você aqui, viu, Kleber? Maravilha. Vou Obrigado. voltar mais, então. Tchau, tchau. Maravilha. Gente, agora vamos contar a história dessa virada fantástica que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados. Foi algo impressionante, porque o Glauber entrou na sessão derrotado e saiu de lá ovacionado pelos colegas, embora tenha merecido uma punição de 6 meses, né, porque agrediu, e isso está errado, agrediu o militante provocador lá do MBL, ele se salvou da inelegibilidade e ele daqui a 6 meses retoma o mandato como deputado federal no gozo pleno das suas prerrogativas. Acabou o fantasma da cassação. Como é que o plenário da Câmara, de repente, passa de uma situação de condenação virtual a essa absolvição por 318 votos? Absolvição não, essa condenação é uma pena menor, de 6 meses de suspensão do mandato, né? Como é que foi que isso aconteceu? E foi muito rápido, quem não prestou atenção ontem ao finalzinho da sessão acabou ficando perdido. Vou mostrar para vocês quais foram os fatores que intervieram nessa decisão da Câmara. O primeiro deles foi o discurso do Glauber Braga, um discurso como há muito tempo não se via na Câmara. Foi um discurso correto, que pontuava os assuntos certos e tratava do problema com a devida seriedade. E, além disso, foi um discurso cortante, onde ele, mais uma vez, explicou que agiu como agiu, sem pedir desculpa pelo comportamento errático que teve, mas agiu como agiu para defender a mãe moribunda, que estava nos últimos dias de vida, das assacações de um provocador do MBL. Eu selecionei aqui um trecho do discurso para vocês. É uma peça dessas que serão inscritas na história por causa da grandeza que teve esse discurso do Glauber Braga. Roda para a gente, por favor, Alex. Sobre a minha mãe e sobre o que aconteceu, eu confesso para os senhores e para as senhoras, para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono.
Minha mãe, uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Aquele pobre diabo que por 7 vezes me atacou em espaços públicos e na 5ª vez falou o que falou da minha mãe, não sabia o que estava dizendo. Não sabia. Ele não está mais na minha cabeça. E eu nem carrego mais mágoa em relação àquele pobre diabo. Não carrego. Agora, fale de minha mãe, fale de meu filho, ameace minha família para ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. Alguns das senhoras e dos senhores podem achar que a minha ação foi destemperada. Olha, ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim nos espaços públicos e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso, senhores e senhoras, pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois. Não, eu não posso pedir desculpas. E nem posso dizer, mentindo, para as senhoras e para os senhores, que me arrependo do que fiz. Pela minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Foi incrível a maneira como o Glauber se defendeu ontem. Não é por causa da minha simpatia pessoal por ele, ou por causa, né, do estapafúrdio, né, do absurdo que representava essa proposta de cassação do mandato desse, que é um parlamentar extremamente importante para a vida política brasileira. Mas é pela dignidade com que ele enfrentou essa situação toda. Foi realmente um espetáculo marcante de ver. E esse discurso dele teve um papel de magnetizar as atenções, porque até os adversários acabaram ouvindo. E aí, quando esses adversários subiram à tribuna para atacá-lo, eles já tinham perdido o vigor moral que deveriam ter para fazer uma acusação com justificativas mais plausíveis, né? Olha só, por exemplo, como é que o Nicolas, né? O Nicolas Figueiredo foi para a tribuna, o Nicolas Ferreira, aliás, foi para a tribuna, para muito acanhado pedir a cassação do Glauber Braga. Roda para nós, por favor, Alex. Não é um corrupto. Não acho realmente que é um corrupto. Mas mentiroso é. Por quê? Primeiro utilizou a mãe para sensibilizar e não provou que o cara que estava provocando ele usou a mãe dele para poder o provocar. Porque se isso fosse, eu jamais votaria por um homem defender a sua dignidade. Mas, deem só uma olhada nesse post aqui, Glauber Braga, abre aspas. Um homem começa a falar alto comigo e Sâmia no aeroporto. A cassação vem aí. Voltei e perguntei calmamente, você defende orçamento secreto? Ele respondeu, não. E eu falei, defende a família? E ele respondeu, sim. E eu disse, o que faria se atacassem sua mãe doente? Ele estendeu a mão e me cumprimentou. Eu era o rapaz ali. Gente, sinceramente, quer se defender? Ok. Mas um ponto eu aprendi com pessoas que levantam um símbolo que, se pudessem, estavam colocando a oposição em campos de concentração e nos fuzilando. Então fica claro, né? Assim, primeiro, a falta de vigor moral, de motivação política nesse depoimento aí do próprio Nicolas Ferreira. Mas o que aconteceu depois ajudou a melhorar ainda mais a situação do Glauber. Foi a falta de autoridade moral de certos parlamentares. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, que foram justamente os mais furiosos, os mais nervosinhos e aqueles que apresentaram justificativas mais estranhas
para o seu desejo de vingança contra esse deputado, que certamente não estava sendo julgado ali, porque deu um chute na bunda do militante do MBL, muito bem como ele falou. A começar, por exemplo, por Bibo Nunes. Vocês vão ver agora o voto e depois quem é Bibo Nunes, parlamentar do PL do Rio Grande do Sul. Por favor, Alex. Nobres colegas, uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil. E luto para caçar parlamentares que não são dignos desta casa. Essa história da mãe não tem nada a ver com a cassação. É uma tentativa de fragilizar os emocionais. A mãe dele, com todo respeito, não tem nada a ver com isso. Até porque um dia, quando atacaram a mãe dele aqui, eu vim e defendi a mãe dele. O raciocínio dele está fora de compasso. Ele, no seu DNA, o atavismo, quando nasceu, é de ódio, é de desrespeito. Não é pelo chute que ele deu lá fora. Quem não lembra as confusões que ele fazia aqui no plenário, desrespeito com o presidente Lira. Olha o que ele fez ali na comissão de ética, querendo fazer greve de fome. Olha o que ele fez ontem aqui. Ele destila ódio, ele destila desrespeito. Não só ele, como eu hoje, não faz uma hora, eu fui provocado pela sua esposa. Veio aqui me provocar, tentando uma confusão. Não existe. Não caio nesse tipo de papo. Mas para ver que a índole é de confusão, a índole é de desrespeito. Diz que a nossa casa aqui é inimiga do povo. É um cidadão que não merece continuar. Glauber Braga tem que estar afastado. Longe é perto. Cassação imediata a Glauber Braga pelo bem e o respeito desta casa e de todos nós parlamentares. Eu fico até emocionado de ver alguém falar como esse deputado sobre respeito e sobre violência. Ele falou destila ódio, má índole, usou todos esses adjetivos aí. Vamos ver quem é esse cara, Bibo Nunes, só para lembrar o que ele fez lá para trás, falando a respeito de alunos de uma universidade federal no estado dele, no Rio Grande do Sul. Esse pacificador chamado Bibo Nunes desejou que eles morressem queimados. Olha só. Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que foram protestar Viva Lula, Lula lá. Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. Vocês são uns coitados, uns miseráveis. É isso que vocês são. É o filme Tropa de Elite. Sabe o que aconteceu? Olha o filme 1. Pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. E aí fala, como é que um cara como esse vai falar de espírito pacificador, não é mesmo? Outro estrupício desses aí que sustentaram a posição que depois não se manteve foi o delegado Bilinski. Aquele mesmo, você conhece lá de trás. Olha só o que ele falou na tribuna e depois nós vamos lembrar o que ele fez, o pacificador Bilinski. Bota para nós, Alex, por favor. Os seus militantes do PSOL estavam me xingando ali, ó, na entrada. Eu tinha todo o direito, segundo o seu argumento, o argumento do Glauber, eu teria todo o direito de surrar todos eles. Todos. Merecidamente. Senhor presidente, não o fiz. Da mesma forma que eu exerço autocontrole quando fica aquilo ali, ó. Aquele comportamento de provocação, aquilo ali, ó. Eu queria que a câmera mostrasse, tá? Aquele tipo de comportamento, eu me controlo, presidente. Faz 3 anos vou continuar me controlando, tá? Delegado Bilinski, notório misógino, agressor, né, de jornalistas, envolvido no episódio terrível da morte da própria namorada. Esse sujeito que estava aí falando também, né, esse pacificador da direita, esse sujeito que é tão bonzinho, foi aquele que promoveu aquela cena com o Guga Noblar, que eu vou lembrar para vocês agora qual foi. Bota para nós, Alex, por favor. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Você, Lula é o democrata. Você, então. presta atenção, você
é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, Nossa. no Lula. Olha, sabe por quê? Você não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Que tá me Não empurrando. precisa me empurrar, não. Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que não. Até porque você. Porra. Se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria O que comigo. eu faço em mulher? Né? Esses são os defensores, né, da pacificação parlamentar. Outro cabra bom pra caramba, que foi lá, eu tô falando de autoridade moral aqui, tá? Só pra vocês verem como é que é o comportamento desses sujeitos. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Olha só o que ele falou no tribuna, depois eu vou dizer pra vocês quem ele é. Bota aí pra nós, por favor, Alex. Quem tem dó é piano. Quem vai caçar a Glauber não é a oposição. Quem vai caçar a Glauber é a própria régua moral deles. Se eles pudessem, pelos valores deles, pela régua deles, caro colega Jordi, colocariam nós num paredão e fuzilariam. Mas eles querem ser absolvidos por nós. Não, senhor! A direita não é idiota! A direita não é boba! Nós não caímos mais no papinho de vocês. Alguém aqui tem dúvida que se esse desequilibrado tivesse uma faca, teria matado aquele menino aquele dia? Ah, Marcon, mas ele não fez isso. Pois é, mas o mesmo Glauber é favorável à prisão do presidente Bolsonaro, que não deu um golpe e sequer pensou em dar. De novo, repito aqui, faltou autoridade moral. Sabe quem é esse cara? Alex, põe na tela pra gente. Maurício Marcon perdeu o mandato porque foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, já em segunda instância, porque o partido dele no Rio Grande do Sul fraudou a cota de mulheres, tá? Olha aí, ó, tá aí pra você, cassado o diploma desse cara. Portanto, ele estava fazendo hora extra na tribuna. Esse sim não volta para lá tão cedo. Pode tirar, por favor, da tela, porque a gente vai continuar. As coisas começaram a mudar quando, de repente, os próprios parlamentares de direita, alguns que não são propriamente bolsonaristas, passaram a perceber que a punição não cabia, ainda mais em face do discurso do Glauber lá. E a grande virada aconteceu no momento em que o deputado Pinato, daqui de São Paulo, de repente disse que, embora não gostasse do Glauber nem aprovasse sua atitude, achava que aquela punição não tinha sentido. Roda para nós, por favor, Alex. Eu não concordo com a penalidade do Eduardo, do deputado Glauber. Nós sabemos que existe uma rivalidade, ele não constrói, mas o parlamento é plural, senhor presidente. Eu não sou obrigado a concordar com ele não é nem meu amigo, nem quero a amizade dele, mas eu não quero que dia da manhã, vários parlamentares, que muitos vêm aqui com janelinha para xingar deputado, para se candidatar a deputado depois, muitas vezes provocando, não que ele esteja certo de dar um chute na bunda, mas que nós possamos, senhor presidente, dentro do artigo que eu falei, eu acho que a penalidade de cassação é absurda, mas absolver também não. Que nós possamos ter um projeto de resolução que fala da cassação, e tem dois tipos aí, duas emendas, que fala da suspensão por 6 meses e da questão da inelegibilidade. Vossa Excelência está no momento mais difícil da política brasileira e nós temos que ter paciência. O que o senhor fez com o deputado ontem foi pouco, porque essa cadeira é sagrada e deve ser assim, e deve estar todo mundo avisado, inclusive o PL, que fez essa mesma palhaçada e não foi feita essa mesma pujança. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que cola inclusive, e vamos colocar primeiro o projeto de 6 meses, porque não podemos abrir um precedente, porque se eu for provocar dentro da minha casa, ou me bater ou me cuspir, eu vou reagir. Pois é, depois dessa manifestação, as coisas começaram rapidamente a mudar no plenário, até o momento em que foi aprovado um requerimento de inversão da pauta, prevendo primeiro a votação da pena mais branda, que era exatamente essa de suspensão do mandato por 6 meses. E a partir daí, curiosamente, os deputados da direita que defendiam a aprovação do parecer do Conselho de Ética pedindo a cassação, passaram a pedir a aprovação, pelo menos da pena mais branda, porque senão o Glauber sairia absolutamente livre de qualquer tipo de punição. Vamos ver o momento do recuo, e você viu como eles votaram aí, como desencaminharam a votação. Vejam como minutos depois as posições já tinham mudado. Presidente, não tem nenhum deputado neste plenário que queira mais ver o deputado Glauber cassado do que eu. Mas o painel não mente.
em nenhuma votação nós fomos capazes de colocar 257 votos para cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Portanto, meu voto e a orientação do União Brasil é sim, para que pelo menos a gente passe o recado para a população brasileira que um deputado que dá um pontapé num cidadão toma uma punição de 6 meses sem salário, sem direito a voto e sem gabinete. Eu prefiro tomar essa decisão, apesar do meu coração querer a cassação, a racionalidade política impõe que ou a gente pune com 6 meses com voto sim, ou a gente perde essa votação, vai para a votação da cassação, e aí na cassação ele sai sem punição nenhuma. Então eu voto pela punição de 6 meses, presidente. Saber perder é uma grande vitória. Saber perder é uma grande vitória. Ou vamos ficar com nada e ele é absolvido. Sim, o quanto antes, porque as coisas podem mudar e piorar muito. Acabei de ter aqui um vice-líder desta liderança, que veio aqui e fez uma orientação diferente da sua liderança. Ok. Portanto, como líder, ele a partir de hoje não é mais meu vice-líder, porque um vice-líder deve lealdade ao seu líder. Essa é a democracia. Se ele tivesse combinado comigo antes, não teria destituição. A partir deste momento, o PL, ele tem total liberdade com o mandato dele de fazer o que quiser, mas ele não vai desqualificar a liderança enquanto estivermos líder. A nossa orientação continua não. O Bibo Nunes perdeu a vice-liderança. Bom, aí deu o que deu. Glauber ficou livre, né, por 318 votos da pena de cassação. Ele, feliz da vida, a decisão foi muito comemorada em plenário. Ao mesmo tempo, o deputado Hugo Mota mandou oficiar ao Eduardo Bolsonaro, que ele vai perder o mandato por falta. E a reação do Eduardo Bananinha foi ameaçar o ex-aliado Hugo Mota, que botou, né, para andar o projeto da dosimetria e que, por muito pouco, não coloca para andar também o projeto da anistia. Olha só a reação destemperada do Bananinha lá nos Estados Unidos, sem eira nem beira. As pessoas que preferem aderir à sua conduta, que é dobrar a cabeça para esses tiranos, cedo ou tarde acabam sendo descartadas e fazem valer, mais uma vez, aquela máxima do herói de guerra Winston Churchill, que poderia escolher entre a desonra e a guerra. Você, Hugo Mota, escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Ele teve escolha. Mas diante do Moraes, tremeu. Preferiu a vergonha. É lamentável, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então você, Hugo Mota, você vai pagar o preço Moraes. Quando você for às ruas, vai ter gente te cobrando. Não porque eu mandei, ou gente da militância partidária, ou qualquer coisa do tipo bolsonarista. É porque as pessoas se revoltam com injustiça. E aí sabe o que você vai fazer, Hugo Mota? Você vai aderir à narrativa do Moraes, dizendo que essas pessoas são pagas, dizendo que essas pessoas fazem parte de uma milícia digital, de um gabinete do ódio, porque lhe falta a verdade. É lamentável que eu venha perder um mandato que foi me conferido por mais de 700 mil pessoas. O Winston Churchill, herói de guerra, é uma questão meio polêmica, né? Enfim, salvador da democracia, talvez, mas herói de guerra, meio complicado. Bom, como vocês viram aí, foi um dia muito intenso lá em Brasília e a intensidade dessa luta continua pelos estados. Eu vou chamar a Amanda agora, porque eu quero falar desse finzinho de programa aqui. Tudo bem, Amanda? Bom dia. Amanda, me desculpa. Bom dia, aqui. querido. Tive que atrasar um pouco a sua entrada, porque era muita coisa sobre a sessão de ontem. Foi uma sessão histórica, né? O Brasil atropelou a gente. De repente as coisas foram acontecendo. Agora, tem um atropelamento em curso aí em Santa Catarina com relação ao Carluxo. Eu queria que você contasse para mim quem é que ele vai enfrentar, Amanda, nas eleições do ano que vem agora, e o que pode acontecer em função dessa trombada que vem aí na extrema-direita catarinense. Então, Fábio, bom dia, né, de novo, bom e para a comunidade mano. CL também. O que aconteceu aqui foi uma surpresa, que na verdade, hoje a leitura é de que faz parte desse acordão, né, que está sendo tão bem narrado pela equipe do ICL, em especial pelo Lula Costa Pinto, que foi a designação do senador Espiridião Amin, que é
o rival do Carlos Bolsonaro e da Carol Detoni na disputa pelo Senado à direita em Santa Catarina. Ele vai ser o relator no Senado do PL, da PL da dosimetria, né, que causou tanta polêmica e tem causado tantas discussões e embaraços por conta desse comportamento inesperado da Câmara para essa semana, já de final de ano. E a missão dele, então, vai ser dosar os interesses do grupo que faz esse acórdão com os interesses eleitorais dele, porque, afinal de contas, ele está aí nessa disputa jogando parado, que é o que ele fala para os seus aliados, né? Ele foi, dos personagens envolvidos aí nessa disputa pré-eleitoral pelo Senado em Santa Catarina, que tem como grande protagonista o Carlos Bolsonaro, ele é o que menos tem aparecido. A Carol Detoni apareceu, o Carlos Bolsonaro apareceu, os irmãos Bolsonaro fizeram ali uma rede de apoio para amparar a candidatura do Carluxo por aqui, mas o Espiridião Amin, ele é um político muito tradicional, né, e ele é muito conservador também, e ele tem, como ele fala, jogado parado. E, de repente, essa relatoria cai no colo dele e ele tem que tomar decisões importantes. Ele tem falado, ontem ele expressou em várias entrevistas que ele acha que cabe a anistia para os condenados do 8 de janeiro nessa mesma PL. Então, ao fazer a revisão da PL que foi aprovada na Câmara, é muito possível que ele tente agradar ainda mais o bolsonarismo e acene para esses grupos extremistas, justamente porque ele está brigando com dois extremistas que têm um amplo apoio do bolsonarismo mais radical por aqui, que é a Carol Detoni, que até manifestou um certo contentamento com a aprovação da PL da dosimetria, mas disse que não é isso que eles querem, né? E com o Carlos Bolsonaro, que né, como todos os filhos do Bolsonaro, ele tem aí brigado pela anistia ampla, geral e irrestrita e segue chorando nas redes sociais pela condenação do pai e querendo um tratamento VIP na cadeia. Eu acho que o Carluxo, ele quer que o Bolsonaro seja tratado como um rei, né, e não como um detento, que é o que ele é atualmente. Então a gente vive esse impasse aí a partir da figura do Espiridião Amin. Desculpa, passei por cima de você aqui, mas eu vou falar que ele está chorando tanto na internet que tem hora que eu chego a ficar comovido. Estou achando que esse menino está precisando de um bom psiquiatra para tratar, porque deve estar deprimido, né? E se brincar vai ficar mais deprimido ainda, porque a disputa lá em Santa Catarina não vai ser fácil, né? Aliás, a Carol Detoni já formalizou a saída do PL ou ainda não? Não, mas assim, tá muito forte mesmo o caminho de envolvimento dela com o Novo. Ela conversou durante todos esses tempos com lideranças do Novo e é o partido que tem mais a cara dela no momento também, né? Então é muito possível que ela vá. Mas o mais curioso dessa história, Panúzio, também é o fato de que é possível que o Espiridião Amin tenha entrado como relator da PL como parte desse acordão aí, né, que governou, que foi regido por grandes lideranças, por Michel Temer, imagina, né, por pessoas que fazem política há muito tempo junto com o Espiridião Amin, e me parece, lendo os fatos a partir de toda essa apuração do ICL e do Lula, de que ele foi contemplado com esse projeto como para fazer desse projeto um instrumento forte de marketing político e para acenar para a base eleitoral dele a partir do que ele conseguiu obter na relatoria dessa PL. Então eu acho que esse grupo aí que está orquestrando esse acordo também não está muito interessado em ver o Carlos Bolsonaro no Senado no ano que vem, não. A partir de 2027, desculpa. Muito bom. Amanda, olha, brigadíssimo para você, tá? Desculpa o pouco tempo hoje, amanhã ou outro dia, quando você vier, a gente compensa isso, tá bom? Muito obrigado pela informação. Beleza, querido. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Bom dia para nós. Pois é, galera, estamos terminando aqui. Antes de mais nada, como a gente está fazendo todo dia aqui, eu queria mostrar para você, porque quer saber do Alex se já tem o nosso print aí da audiência? Isso, o Alex já vai colocar aqui, gente, porque isso aqui dá um orgulho danado na gente. Olha nós ali, ó, de novo, ó. Desperta ICL com 27.854 telespectadores, um deles você, aliás, muito obrigado, né? Na frente dessa galera toda aqui, Jovem Pan, CNN, Band News FM, 247, VTV, Revista Oeste, Record News e todo mundo, não tem pra ninguém, tá? Só dá o ICL aqui, não é por acaso, tá? É resultado do jornalismo livre de qualquer outra coisa que não seja o interesse público que se pratica aqui nessa casa, tá?
E isso posto, vou agradecer a sua audiência e recomendar uma vez mais que você conheça e considere a possibilidade de vir cursar a pós-graduação que nós estamos oferecendo aqui, a segunda turma da nossa primeira pós, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Domingo vai ter o lançamento dessa segunda turma. Você está convidadíssimo para assistir. Se quiser, é só vir aqui no despertaicl.com.br, deixar o seu e-mail, que a gente manda o convite para você participar dessa grande aula que vai acontecer no domingo, dia 14, domingo agora, às 20 horas em ponto, tá bom? A gente espera você. Além de melhorar, ampliar o seu universo intelectual, de ganhar mais elementos para construir a crítica da sociedade brasileira, você ajuda a financiar a gente aqui do ICL se aderir a esse tipo de iniciativa, tá bom? Então vai lá, vai conhecer, quem sabe se você não resolve, tá? Bom dia para vocês, boa quinta-feira, eu volto amanhã às 7 da manhã para a gente encerrar esta semana emocionante no Brasil. Tchau, obrigado pela sua audiência. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o jornalista e nosso colega aqui do ICL, Igor Melo. A gente vai falar sobre a prisão e revogação da prisão do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O caso envolve suspeita de vazamento de informações e interferência em investigações sobre o crime organizado. Papo bom para o Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.